Abra a tua Bíblia no Salmo 150, versículo 6, para a gente falar sobre esse interessante tema, respire certo. Salmo 150, versículo 6 é um texto bastante conhecido e nas versões mais antigas, que é que eu gosto, diz assim: todo ser que respire louve ao Senhor. Porém, na NVI está assim: todo ser, também está. Todo ser que respire louve ao Senhor. Gente, é interessante como nós, de vez em quando, nessa questão da gratidão, assim, não sei se você já parou para agradecer pelo ar que você respira, né? A gente tem um cântico, né? Pelo ar que respiro, obrigado, Senhor. Mas qual que é o ensino sobre o fôlego, sobre o respirar? Você sabe que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada palavra da Bíblia, ela tem uma vivacidade e uma eficácia para atingir-nos de uma maneira direta, não importa que passagem da Bíblia você está lendo, até aquelas mais complicadas, aquelas que são as genealogias, por exemplo, que é uma tentação para a gente pular, não é? Puxa, aqui que eu vou ficar falando com esses nomes. Um dia desses eu estava pensando sobre genealogia, e eu comecei a pensar naquelas pessoas que foram citadas na Bíblia. Eu falei assim: olha, o Espírito Santo inspirou para escrever o nome desta pessoa aqui. Atrás de cada nome daquele tem uma história, e nem todas as histórias foram registradas na Bíblia. Algumas foram, mas outras não. E aí eu estava olhando para essa questão da exortação do Salmo 150. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Gente, para tudo nós precisamos de algo que Deus deu para a humanidade quando ela foi criada na pessoa de Adão. Vocês lembram do que está escrito em Gênesis 2:7? O que aconteceu ali? A partir daqui, preste atenção, cria-se então o grande símbolo, o grande impacto disso que Deus fez. Gênesis 2:7 diz assim na minha versão: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. O ser humano então se tornou ser vivente. Aí a gente automaticamente estamos experimentando todo dia aquilo que Deus fez por nós, e muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. O último órgão a parar quando alguém morre é o cérebro. Porém, ele para porque lhe falta o fôlego da vida, o oxigênio lá. Então, por isso é que as pessoas morrem quando o fôlego da vida para de envolver o cérebro. Mas tudo que nós precisamos para vivermos uma vida de qualidade está ligado a isso que Deus soprou em nós, o fôlego, o ar. É daí que você percebe de que as coisas que vêm afastar o homem de Deus está muito ligado à respiração. Por exemplo, os queridos que lutam com o vício do cigarro. Onde o cigarro mais interfere? No fôlego, na respiração. O inimigo arranjou uma forma de ir matando as pessoas aos poucos, estimulado pelo desejo que o homem tem de viver em um processo de autodestruição. E uma das coisas que o inimigo ataca é essa questão do fôlego.
você não respirar direito. A maioria dos vícios tem como alvo tirar a capacidade que a pessoa tem de respirar de novo, direito. Eu quero que você pare hoje, faça uma reflexão, o que você tem feito que atrapalha a sua boa respiração. A Bíblia vai nos dizer assim, o apóstolo Paulo chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, atente bem para a sua própria vida. Outras Bíblias dizem assim, ó, cuida de ti mesmo. Então eu quero fazer essa pergunta. De repente, você está sendo minado na sua capacidade de louvar a Deus de maneira íntegra e inteira, porque você não está atentando para a sua própria vida. Então tome cuidado com a sua alimentação, tome cuidado com vença a preguiça que está te levando a ser uma pessoa sedentária, tome cuidado com os vícios, tome cuidado com a bebida alcoólica, tome cuidado com o comportamento que você tem, que não está permitindo você respirar direito. A Bíblia vai nos ensinar assim, de que a natureza, toda a natureza, inclusive até as árvores, porque são seres que respiram, no Salmo 150, ela louva ao Senhor. O único ser sobre a face da terra que tem a opção de não fazê-lo é o homem, é o ser humano. E aí, queridos, eu quero te chamar a atenção para isso. Nós temos alguns preconceitos, né? Os evangélicos acabaram perdendo muito dos ensinamentos da sabedoria dos antigos e da própria palavra de Deus, que a gente tem alguns preconceitos assim. Por exemplo, com relação a exercícios que nos faz a respirar direito, porque não, isso é coisa de yoga, isso é coisa de filosofia oriental. Nada a ver, irmãos. Que bom se nós pudéssemos examinar essas coisas e reter o que é bom, né? Mas olha, deixa eu te dar um toque sobre o respirar, um exercício gospel, espiritual para nós. Diante de qualquer situação em que você estiver passando, e que isso está te trazendo angústia, pare para respirar, e na sua respiração, quando você estiver puxando o ar para dentro, peça para o Senhor te dar a sabedoria que você está precisando para vencer. Faça isso no ritmo da sua respiração. Respire pedindo para o Senhor sabedoria, o fôlego da vida, o discernimento. Parece coisa de oriental? Qualquer coisa, fale com a Emi aqui, ó, até na quinta ela veio. Os orientais têm muitas coisas para nos ensinar com relação a esse negócio de respiração. Pare, não fique tão afobado assim não. Respire direito, respire orando, transpire orando. Enfrente essa dificuldade sabendo que foi soprado em você o fôlego da vida, para que você viva, para que você vença, para que você tenha o discernimento. Não tem ninguém que não pare no seu momento mais angustiante e comece a respirar de maneira profunda e prolongada, que as coisas não vão se acalmando assim. Há um texto em Atos capítulo 17, versículo 25, que a gente tem noção assim de como Deus nos chama a atenção para essa questão do fôlego.
Olhe para Atos capítulo 17. Paulo ali falando para aquela turma ali no Areópago, e ele diz assim, no capítulo 17, sobre o que Deus fez para todos e com todos. Olha só, irmãos, que maravilha. Atos 17, 25 diz assim, ó. Olha aí para esse texto. A Bíblia diz assim, ó. Quero ler o 24, tá bom? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Isso é maravilhoso demais para nós. Ele deu o fôlego e as demais coisas. Agora veja só a maravilha da palavra de Deus. Lá quando Deus criou Adão, soprou nele o fôlego da vida. Aí Adão, os irmãos conhecem a história de Adão, no capítulo 3, Adão peca, né? Cai naquela pegadinha de Eva ali, porque na verdade eu acho que aquilo foi uma salada de fruta que Eva fez e tal, e Adão inocentemente comeu. Não, nada disso, né, irmãos? Porque a Bíblia, ainda que foi Eva que foi tentado pela serpente, mas a Bíblia registra o pecado de Adão, porque a ordem foi dada para ele, né? Tudo bem. Aí o homem continua com essa bênção, com esse sinal, com essa marca, com essa centelha do divino dentro dele, que é o fôlego da vida, apesar do pecado. Só que a história corre, o homem deixa bem claro como ele não usa direito esse fôlego da vida. Aí vem Jesus para inaugurar um novo tempo, e aparece de novo agora um novo fôlego. Irmãos, é tremendo demais. Vocês sabiam que a palavra Espírito Santo no hebraico é Ruach Kadosh, no grego é pneuma Kyrios. Pneuma vem da palavra vento, fôlego. Olha o que Jesus fez para recomeçar e começar de novo o relacionamento dele com os seres humanos. Aparece de novo o fôlego da vida, mas agora em forma do Espírito Santo. Nasce, irmãos, na ressurreição de Jesus, aparece a possibilidade do novo ser, de um novo homem. Mas isso foi marcado por um momento profético em que se repete a ação do Gênesis. Por isso que a exortação de hoje é para você respirar direito e para você se relacionar direito com Deus. Olha que maravilha no capítulo 20 de João. Vai lá em João capítulo 20. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que estava acontecendo aqui? Jesus havia morrido na cruz. Os discípulos estavam em uma situação de muita decepção aqui, amedrontados, morrendo de medo, mortos literalmente, espiritualmente. Aí Jesus aparece e faz isso daqui. Capítulo 20 de João, olhe para o versículo de número 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram Jesus. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Irmãos,
Isso aqui é um momento, é um ato profético das consequências da nova aliança que Jesus estava firmando com a humanidade. Ele pega os seus 11 discípulos ali e faz o mesmo ato, mas agora completando o homem com o sopro divino na pessoa do Espírito Santo, para que então se tenha o registro e a confirmação do novo tempo que estava se instaurando, mas também da possibilidade de cada ser humano, ao crer naquele Cristo, ao receber a paz que esse Cristo libera, venha então receber agora o fôlego espiritual da vida, que é o Espírito Santo. Sabe o que nasce aí? O que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Lá atrás, lembra que o homem era um boneco de barro, tal? Falando em boneco de barro, irmãos, vocês sabem qual é o mistério? Por que Deus fez primeiro o homem, para depois fazer a mulher? Segundo a lenda, irmãos, é que se Deus faz a mulher primeiro, ela ia dar tanta opinião para Deus, como deveria ser o homem, que não ia sair essa perfeição, entendeu? É a lenda, mas eu acho que não foi isso não. É que Deus, como diz as mulheres, né? Deus primeiro fez o rascunho, que era o homem, para depois apresentar a obra-prima, que era a mulher. Gostou dessa? E Adão, o esperto, você viu como Adão era esperto? Adão chegou acertando com Eva, falou: Eva, você é a mulher mais linda que eu já vi. Acertou, né? Ali foi a primeira e única verdade, que o homem já começou acertando assim. Queridos, mas a mesma ação agora para essa nova época, para esse novo tempo, aparece de novo o ruach, ou pneuma, que é o vento de Deus, para que 2 Coríntios 5,17 seja concretizado, porque aí vem, Jesus aparece para os discípulos, acalma o coração deles, o que eu falei que ia acontecer, aconteceu, eu estou aqui, mostra a prova dos pregos em suas mãos e da lança que ele tinha recebido aqui. A Bíblia diz que Tomé, né, queria tocar em Jesus, depois João fala que todos nós tocamos, todos foram lá ver se aquilo era Jesus mesmo. Aí Jesus sopra sobre eles o Espírito. Para quê? Aí Paulo interpreta isso, uma das maneiras de Paulo interpretar isso para nós é: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque essa pessoa recebe esse Espírito de Deus. É uma pena que acabaram fazendo disso meio que as pessoas saem por aí soprando, receba o Espírito, né? É um perigo isso, muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas por não ter nenhuma experiência ali, mas o Espírito Santo de Deus, nós o recebemos quando a gente tem essa experiência transformadora com Cristo. As cerimônias e as formas que os nossos queridos irmãos fazem, sem problema nenhum, irmãos, não vamos estar aqui entrando nesses detalhes, mas por que você tem que respirar certo? Por que você tem que agora, de propósito, consciente, saber que todo ser que respira, tem que respirar certo, e parte do acerto é louvar ao Senhor, com a capacidade que você tem de viver. E eu queria passar aqui um detalhe sobre o que é louvar ao Senhor. Quando você vai para o mundo religioso, parece que louvar ao Senhor só é cantar. Não, de maneira nenhuma. Aqueles discípulos receberam a capacidade de louvar ao Senhor, e sabe qual foi o primeiro assunto que Jesus toca? É um dos assuntos que já deveriam ter sido, não deveria ser problema nenhum para nós, mas olha só, irmãos, depois de Jesus soprar neles, olha o que é respirar certo, o Espírito Santo, olha que assunto que Jesus toca com eles,
Olha aí, por favor, no versículo de número 23. Versículo de 22, ele diz: receba o Espírito soprando neles. Olha o que Jesus vai falar. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Primeiro toque que Jesus dá. Olha como a gente louva ao Senhor. Olha como você tem que respirar certo. Olha por que Deus te deu o Espírito. Olha por que o Espírito está acessível a toda a carne. Vai fazer parte de um sopro de Cristo em nós, a partir de quando nós venhamos a crer. Paulo, quando chega no capítulo 19 de Atos, ele encontra uma galera lá que era discípulo de João. Aí ele faz uma pergunta para eles assim: vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Aí eles caras falam: a gente nunca nem ouviu falar sobre o Espírito. Aí o apóstolo Paulo discipula eles e eles recebem o Espírito ali. Mas irmãos, é tremendo demais isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor, não só cantando também, mas louve ao Senhor com as suas atitudes, louve ao Senhor respirando direito, louve ao Senhor cuidando da sua saúde, louve ao Senhor querendo ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. Por isso é que você tem que respirar direito. Respirar, use essa coisa mecânica da respiração para falar com Deus, para pedir sabedoria junto com o ar que você está respirando. E é impressionante, vou dizer para vocês, é impressionante como isso faz diferença na nossa vida em qualquer momento. Então a brincadeira, calma, respira, respire certo, respire com profundidade, respire com gratidão, respire pedindo para Deus a capacidade que Ele vai te dar através dessa respiração, para que a sua próxima atitude, depois que os discípulos receberam o sopro do Espírito, o próximo assunto parece que é o mais urgente nas nossas vidas. Louve ao Senhor, perdoando. A Bíblia então vai pegar o Salmo 150 inteiro. Vamos olhar para o Salmo 150 inteiro? Olha lá. Olhe para o Salmo 150 inteiraço. É um salmo pequeno, com apenas 6 versículos, que vai dizer assim, ó. Na NVI, tá? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louve-no em seu magnífico firmamento. Louve pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com lira e com harpa. Louve-nos com tamborins e danças. Louve-no com instrumento de cordas e com flauta. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. E aí chega em nós. Respira fundo aí, irmãos. Puxa o ar assim, vai. Diga comigo, todo ser. Não, diga com fé aí, com fôlego que você tem, todo ser que respira, louve ao Senhor.